Saiba agora tudo o que vai acontecer nos próximos capítulos de Quando Me Apaixono. Roberta se entera então que ela tem uma herança para receber, que está no nome de Renata. Aí a Roberta pensa que vai ficar com toda a fortuna para si. E também, gente, a Josefina é totalmente desmascarada e a polícia vai atrás dela. Só que o disfarce de um policial é o que vai chamar a atenção de tudo isso. A Roberta ficará então afortunada. Pois é, ela vai receber então uma herança e vai ficar então rica. E é a herança justamente de Renata. Tudo isso porque todos vão acreditar que a Roberta é filha de Regina. Ficou curioso para alguma notícia em Quando Me Apaixono? Cola com a gente que vou te contar tudo que ainda vai acontecer com exclusividade e claro, com tudo que vai ao ar de verdade. Agora, antes de continuarmos com tudo aqui, qual a sua preferida em Quando Me Apaixono? A Renata é sua preferida ou a Regina? Deixem aqui abaixo em comentários. E agora, sem mais delongas, vamos para o nosso capítulo de hoje, que está recheado de novidades, de babados, confusão e uma dura revelação que a Renata vai sofrer. Isso vai mexer com todos nesse capítulo. Tudo começa então nesse capítulo com a casa caindo para Josefina. O Gonçalo já sabe quem realmente a bandida é. Ela estará então sendo procurada pela polícia por todos os crimes que ela cometeu, como o tal de Rafael também. Entre outros, desfalque na empresa então dos Monterrúbios, as coisas que ela cometeu também com a Roberta, tudo isso vai vir à tona e o Gonçalo não vai perdoar. Se ele já não estava gostando da Josefina, ela bancando a boa mãe das meninas e boa dona de casa como ela bancava, imagina agora depois dele descobrir então todas as maldades da megera. O Honório conta então que já investigaram tudo, já olharam o apartamento onde ela estava instalada, olharam todos os trajetos que ela fazia, mas não, a polícia não conseguiu encontrar nenhum tipo de pistas por onde a Malefina está andando. O Matias também entra então na conversa, que está então fazendo uma ligação. Os três estão conversando também sobre Malefina e sobre tudo que ela andou causando. Matias diz que tem um suspeito que pode então entregar os pontos ou o paradeiro de Josefina. O Gonçalo quer saber quem é. A maior suspeita é que a Roberta esteja então encobertando a Malefina e que esteja então levando informações sobre os passos que a polícia está dando. Como, por exemplo, eles informam que pela manhã, vão até o apartamento de Malefina. Roberta fica sabendo e avisa então para que a Bruaca saia de lá e assim a polícia não pegue. Quando vê que a barra está limpa, aí então a Malefina volta para o apartamento e a polícia continua procurando em outros lugares. Aí agora o Matias já está então sabendo que a Roberta não é nada do que se pensa então. Tanto Roberta quanto a Josefina são duas malas sem alças que apenas aprontam e estão então a fim de fazer qualquer coisa para conseguir aquilo que quer, até mesmo tirar vidas. Matias, Honório e Gonçalo conversam sobre isso e até sai um sorriso quando contam então que a Renata está na cidade e que está se reconciliando também com o Jerônimo. Aí papo vem, papo vai e eles então chegam a essa conclusão, que a Roberta é quem está por trás então, sendo a X9 de tudo isso e entregando então os paradeiros da polícia para que a Josefina possa então fugir. Gonçalo encerra sua ligação com os meninos e vai diretamente para a sala lá da mansão Monterrúbio. A Regina já está morando lá como sua esposa. A Renata está conversando com a Adriana, feliz da vida, porque agora ela está se reconciliando de verdade com o Jerônimo. Jerônimo foi dado como morto em um longo período da novela. Essa cena já mostra então depois que ele se recupera, que está lá na fazenda. E aí vai surgir o reencontro então dos pombinhos. A Renata passou um tempo achando então que o Jerônimo fugiu com outra, mas na verdade não, gente. Ele estava então... Bom, enfim, isso é um spoiler para outro vídeo que eu vou te contar. Se você ficou curioso, você pede a continuação aqui nos comentários que eu te conto o que de fato aconteceu com Jerônimo nesse momento aqui dessa cena. Aí continuando, o Gonçalo então fica feliz então em saber que a Renata agora voltou a ter seu brilho de novo no olhar e está feliz e radiante.
Honório também informa às meninas que estava conversando com Matias e com Honório sobre a situação de Roberta e também sobre a situação que tem também envolvendo a Josefina, e diz que não tem nenhum tipo de pistas ainda sobre o paradeiro da megera. E conta também que elas devem tomar todos os tipos de cuidados, porque a Malefina está aí então com a sede de vingança, e eles acreditam também que a Roberta tem tudo a ver com tudo isso, que ela está então entregando os pontos então da Josefina sobre então tudo o que está acontecendo, ou seja, a Roberta é um verdadeiro X9. Gonçalo então se desculpa com as meninas por ter se retirado, e então a Regina conta para o Gonçalo para manter a descrição sobre então o aparecimento de Jerônimo. Nisso, a Renata então diz que ela quer voltar lá para a cidade para poder ficar então com o Jerônimo. O Gonçalo lembra então a Renata que eles terão que ir ao banco porque a herança dela está prestes a sair. Depois então que foi tudo descoberto que a Renata é a verdadeira filha da Regina, ela então quando completa determinada idade, ela tem por direito então a uma herança milionária. Nisso, a Roberta então, usada pela Josefina, sabe então sobre essa herança que tem então no nome das duas, e que ela então vai dar entrada para poder então pegar esse dinheiro. Só que a Malefina é quem vai dar entrada então no dinheiro da Roberta para poder pegar esse dinheiro, e a Roberta não sabe que tem essa fortuna em seu nome e dará entrada então nessa herança para pegar então a fortuna da Renata. O Gonçalo quer levar então as meninas até o banco. As meninas que eu digo é a Regina e a Renata. Aí ele quer levar as meninas lá no banco para que possam então assinar os documentos, ver toda a papelada para que a Renata receba então essa fortuna. Só que o detalhe de tudo isso é que a Renata, ela não quer ir até o banco para pegar então esse dinheiro agora, porque ela sabe que dá tempo ainda esperar por mais tempo, e então ela decide ir até a fazenda onde o Jerônimo está, e assim ela continuar então seguindo o seu projeto de vida, que é estar ao lado do grande amor de sua vida, e pede então para Gonçalo para que eles vá ao banco outro dia. Mas Gonçalo diz que não, agora ele não pode então dar pausa nisso, porque isso levantaria suspeitas tanto em Roberta quanto em Josefina sobre esse dinheiro, e acabará então que elas desconfiando então de todos os planos, que agora eles sabem então que Roberta está envolvida com todas as lacraias que tem então a Josefina. A Renata quer ir até a fazenda onde o Jerônimo está, porque tadinho está todo acabado por lá. Mas o Gonçalo diz que eles não podem ir agora. Renata insiste que ela precisa ficar ao lado de Jerônimo num momento tão importante quanto agora. Daí então a Regina não quer deixar que a Renata vá e pede então para que ela então espere para que possam ir todos juntos. A Renata quer então estar perto do Jerônimo para ontem, mas as coisas não são como ela quer. Aí então o Gonçalo diz que não dá para a Regina e a Renata irem juntos então para a fazenda, porque isso seria terrível então para os planos que ele tem. Aí então o Gonçalo diz que se a Renata quiser, amanhã mesmo poderá então ir todos juntos. Aí a Renata diz que não, ela quer ir ver o Jerônimo, ela quer estar com ele. Só que a Adriana tem uma ideia genial. Ela diz então que se o Gonçalo for de acordo e a Regina, elas duas poderão ir hoje, e a Regina e o Gonçalo ir então amanhã. A Regina diz que não consegue ficar tranquila, ela quer estar com a Renata nesse momento. Aí então a Renata se levanta e fala que ela tem a mãe mais fofa do mundo, e pede então para que ela faça o que tenha que fazer e para que possa então colocar as mãos na Josefina, e diz que amanhã eles se encontrarão e que poderão dar abraços, beijos, e diz que ela tem a mãe mais fofa do mundo. O Gonçalo também deseja boa sorte e uma boa viagem para a Renata, e diz que sente totalmente orgulho dela, e diz então que se ela realmente quer assim, as coisas então será, mas pede que ela tome cuidado em todo o trajeto que ela vai tomar para que as coisas não saiam então dando errado e que acabe então preocupando cada vez mais eles. E então o Gonçalo pede para que Renata se cuide, porque tudo vai dar bem. Daí o Gonçalo dá um forte abraço então na Renata. A Adriana chega correndo, chamando pela Renata, porque as malas já estão prontas, e acaba então que a Renata descendo as escadas nas pressas, então para se encontrar então com o Jerônimo. Aí nesse momento a Adriana pergunta se a Renata está com o cartão que a Marina deu então de telefone para poder encontrar-se primeiro com ela antes de chegar até lá em Jerônimo. Aí Renata então nota que acabou esquecendo lá em seu quarto, e a Regina corre então até o quarto para pegar então esse número de telefone, que é a da Marina, a médica obstétrica.
Nisso, quando a Regina sobe então as escadas correndo, vemos então quem vai acabar de chegar em casa, que é justamente quem? A Roberta, a nossa monstrinha preferida aqui de Quando Me Apaixono. Ela chega então sorrateiramente e a Renata pede para que a Adriana faça silêncio. Elas não querem contar então que o Jerônimo apareceu. Aí então a Roberta pergunta para onde elas vão com aquelas malas feitas. A Adriana responde com pouco caso, perguntando então a Roberta se ela se importa, para que ela quer saber para onde elas vão. Nisso, a Renata se apressa. Aí então a Roberta fala, bom, segundo meus papais, vocês devem estar indo ver o Augusto, não é? Porque ele deve ter alguma novidade sobre o Jerônimo. E então ela diz que só quer estar então preparada para boa ou ruim notícia. Aí a Renata diz que ela não tem que dar satisfação para a Roberta e que ela sabe muito bem o que está fazendo e que se ela sair, não vai fazer falta para ela ali naquela mansão. Então pede para que a Roberta não se preocupe sobre sua estadia lá na mansão ou não. Aí então a Roberta diz que não se preocupa com ela não, mas tem uma coisa que ela admira, a Renata sempre é tão boa como sempre. Aí a Renata diz que não é questão de ser boa ou não, é questão então de seguir o destino e que o destino se encarregue então de fazer as pessoas boas ou mais pagarem por tudo aquilo que elas merecem. Alfineta então a Renata, dessa vez a Renata ela não está mais se calando para a Roberta. Quando a Renata sai com a Adriana, aí então a Roberta chama então a Renata de infeliz. Nisso, a Regina desce então correndo as escadas, dizendo então que encontrou o cartão com o contato então da amiga dela, mas ela não cita que é a Marina. Aí então quando ela chega na sala que encontra então a Roberta lá, pergunta então a Roberta onde está a Renata e aonde a Roberta estava. Roberta apenas responde que estava por aí e pergunta então para onde vai a Renata. Aí a Josefina, no caso a mãe dela, né, a Regina, então conta para a Roberta que a Renata está indo então buscar um pouco de paz e pede então para que ela lhe espere um momento e pede desculpa pela pressa, mas ela precisa encontrar a Renata, pois ela esqueceu algo. Quando então a Regina sai, a Roberta apenas diz que ela vai estar em seu quarto, caso precise então falar com ela. Aí a Regina se aproxima então da Roberta e então fala que o banco ligou, pedindo então para que a Roberta fosse até o banco, porque agora saiu então a ordem de pagamento e que assim ela pode então cobrar com juros toda a herança que o pai dela deixou. Nisso, a Roberta então diz que está bem então e que logo mais elas poderão ir até o banco. Quando a Regina se vai, a Roberta respira fundo e diz que esse dinheiro é a única coisa que pode então lhe trazer um pouco de paz para que ela possa sumir daquela mansão o quanto antes. Daí ela sobe então a escada sorridente. Como eu te falei, há uma grande revelação nesse capítulo e, gente, é surpreendente. Tudo começa, então, quando o Gonçalo, o Honório e o Matias estão lá no escritório conversando sobre se o plano deles derem errado. Aí o Gonçalo apenas conta para o filho que se o plano der errado, toda a fortuna que a Roberta vai, então, receber, eles, então, perderão todo esse dinheiro. E se o plano der certo, eles conseguirão, então, pegar a Josefina ainda hoje no banco e levá-la para a cadeia, já que a mulher está foragida e, assim, eles conseguirem desmascarar então a Roberta, confirmando ali na frente de todos que ela não é a filha legítima de Regina e ainda fazendo ela perder totalmente a herança. Aí, gente, a cena corta e vemos então que a Regina junto com a Roberta já estão no banco. E agora a mulher do banco então fala que está muito feliz em saber então que a Regina, depois de muito tempo, conseguiu então encontrar sua filha perdida. Aí quem está lá com elas no banco acompanhando é o Gonçalo. Depois, então, de parabenizar, então, a Regina e a Roberta por estarem juntas depois de tudo que aconteceu, a mulher do banco começa, então, a iniciar, então, a forma dela conseguir, então, a herança. Ela, então, pega o testamento, então, deixado para a Roberta, no caso, a Renata, né, mas ainda não se sabe, e então pede para que ela assine então toda aquela papelada, deixando então toda a fortuna no nome legítimo então de Roberta Monterrubio. A Roberta então assina os documentos e fica feliz da vida então e faz então todos os procedimentos ali. O Honório e também a Regina ficam apreensivos com essa cena, enquanto também a Roberta fica muito animada. Nisso ela recebe então o cheque feliz da vida então, e quando ela vê a quantia ela diz: agora sim eu sou milionária.
milionária. Aí nesse momento o Gonçalo fala que ele fica muito feliz em saber disso e pergunta então a Roberta se ela gosta então de ser milionária. Aí então a Roberta diz que ela gosta muito de estar milionária e que nunca se sentiu tão bem e feliz como se sente agora. A Roberta então fica olhando para o cheque e apreciando então todo aquele momento ali onde ela se torna verdadeiramente uma milionária. Nisso, vemos então uma cena onde a Josefina está então com um mafioso. Ela está então num local secreto. Aí é nesse momento então que o homem fala que chegou então com a encomenda dela. Ela fala que está ansiosa por isso. Nisso, o homem abre então o casaco e puxa então um faz defunto pequenininho e entrega então a Malefina. Malefina coloca um sorriso estampado em seu rosto e em sua mente ela fala para si mesma que agora chegou ao momento da etapa final de todo o seu plano. Para o plano de Gonçalo dar certo e eles conseguirem pegar a Malefina de mala cheia junto com a Roberta, eles precisam então fazer com que a Roberta aceite deixar todo aquele dinheiro então como herança lá no banco. Só que a Roberta quer dinheiro vivo em espécie para que ela possa então começar sua vida sendo então independente. O Gonçalo diz que ela pode usar então toda essa fortuna, já que ficou 25 anos parado e entrando então dinheiro na conta, juros, essas coisas todas. Ela pode então investir lá nas empresas Monterrúbios e, claro, então dobrar esse dinheiro a mais. A Roberta diz que ela quer ser independente, mas ela não quer então começar com ações já prontas. Ela quer começar do zero então com esse dinheiro. Aí a mulher do banco também está então combinada com o Gonçalo sobre tudo o que está acontecendo, está todo mundo ciente ali, menos a Roberta. Aí então eles sugerem então que ela faça algum depósito, alguma coisa assim lá no banco. Aí a mulher do banco sugere então que a Roberta abra uma conta lá. A Roberta diz que não, ela precisa do dinheiro vivo em espécie em suas mãos. A Regina questiona então a Roberta por que ela quer então esse dinheiro em mãos. Ela quer comprar algo? Aí a Roberta diz que sim, ela quer comprar um apartamento e com o dinheiro que sobrar desse apartamento, aí sim ela abre então uma conta lá no banco. Gente, a Roberta está querendo fugir de todo mundo com esse dinheiro, já que ela ficou milionária e é claro que o Gonçalo tem um plano então que não é deixar então a Roberta milionária, sim pegar todo esse dinheiro dela e entregar para a pessoa que é de direito, no caso a Renata. Depois então de tudo o que aconteceu, a Roberta corre para o banheiro então lá do banco. Lá, a Malefina está lá para saber se o plano delas deu certo. A Roberta diz que sim e mostra então o cheque para a mamãezinha. A Josefina, quando vê, fica de boca aberta em ver que todo aquele dinheiro foi juntado por 25 anos no banco e que lhe rendeu então uma boa gorjeta. Aí então a Josefina diz para a Roberta que agora com esse dinheiro ela está milionária, que nunca mais lhe faltar dinheiro e que agora ela pode comprar e ser o que quiser. Aí então elas começam a fazer planos para elas não, no caso a Malefina, né, de fazer planos de ir embora então dali para morar em outro país recomeçando do zero. Roberta diz que tem esse plano, porém é de só, e pede então para que a partir de hoje a Josefina lhe trate como uma adulta, e então as duas começam então uma discussão. Essas são as emoções dos próximos capítulos de Quando Me Apaixono. Roberta finalmente consegue ficar milionária com o dinheiro de Renata. Só que Gonçalo tem um plano em mente. Se você ficou curioso para saber que plano é esse, comenta aqui embaixo o plano do Gonçalo. E então aguarde as nossas próximas novidades. Desde já, muito obrigada por sua audiência. Clica no gostei, se inscreve no nosso canal e muito obrigada.